A gente já parou para pensar que o futuro da inteligência artificial poderia levar a um desemprego de 99% em apenas 5 anos? Parece ficção científica, mas esse é o alerta bem sério de um dos maiores especialistas da área. Só que, claro, nem todo mundo concorda. Existe uma outra visão que defende um caminho de desenvolvimento mais cuidadoso, passo a passo. Vamos entender hoje os dois lados desse debate, que é, sem dúvida, de altíssimo risco. Bom, vamos direto ao que interessa, com uma previsão que é, no mínimo, chocante: 99%. Segundo um dos principais especialistas em segurança de IA, essa é a porcentagem de empregos que podem simplesmente sumir do mapa nos próximos 5 anos. Esse cenário foi traçado pelo Dr. Roman Yampolsky. Ele é professor de ciência da computação e, olha, ele trabalha com segurança de IA há mais de 15 anos. O mais impressionante é que ele argumenta que essa mudança toda vai acontecer antes mesmo da gente chegar numa superinteligência. Ok, para entender de onde vem essa previsão, a gente precisa primeiro mergulhar na tese central desse especialista. A jornada de pesquisa dele o levou de um ponto em que ele acreditava ser possível ter uma IA segura para uma conclusão, digamos, bem mais pessimista. O argumento dele é bem direto, na verdade. Depois de anos e anos de pesquisa, ele chegou à conclusão de que o controle da IA é um problema sem solução. Ele diz que quanto mais fundo ele cavava nesse assunto, mais obstáculos que pareciam intransponíveis ele encontrava. E o coração do argumento dele está num desequilíbrio fundamental, que ele chama de a lacuna crescente. É exatamente aí que, segundo ele, o perigo se esconde. Aqui está o X da questão. Pensa só. De um lado, as capacidades da IA disparam numa velocidade absurda, exponencial. Do outro lado, a nossa habilidade de controlar esses sistemas, bom, ela avança num ritmo bem mais lento, linear. Isso cria o quê? Uma lacuna, um abismo perigoso que só aumenta entre o poder que a gente está criando e o nosso controle sobre ele. E para ilustrar essa diferença, o Yampolsky usa uma analogia ótima. Ele compara a nossa relação com uma superinteligência, a relação dele com o cachorrinho dele. Para ele, as ações de uma entidade tão avançada seriam impossíveis de prever para nós, da mesma forma que a nossa vida complexa é um mistério para o nosso bicho de estimação. O ponto fundamental aqui é que a gente não está mais só fazendo engenharia de sistemas que a gente entende por completo. Pelo contrário, a gente está, na prática, criando inteligências alienígenas. E aí a gente estuda elas como se fossem artefatos, sabe? Tentando descobrir o que elas fazem depois que já foram criadas. Aí sempre tem alguém que pergunta, ué, mas não dá para simplesmente puxar da tomada? O Yampolsky acha essa ideia, nas palavras dele, boba. Ele argumenta que um sistema mais inteligente que nós já teria previsto essa tentativa e criado um monte de backups para garantir a própria sobrevivência. A ideia de desligar seria então uma simplificação muito ingênua de um sistema que seria super integrado e distribuído. Se baseando nas tendências de hoje e em mercados de previsão, o Yampolsky traça uma linha do tempo bem surpreendente para essa tomada de controle pela tecnologia. Vamos dar uma olhada em como isso poderia acontecer. A linha do tempo que ele projeta é, para dizer o mínimo, alarmante. A primeira data-chave seria já em 2027. É quando ele prevê a chegada da inteligência artificial geral, a famosa AGI, que seria capaz de automatizar todo e qualquer trabalho digital que existe hoje. E não para por aí. Só 3 anos depois, em 2030, a automação daria um salto gigantesco para o mundo físico. Robôs humanoides poderiam assumir a maior parte do trabalho braçal, de encanamento a cozinhar, pensa só. E o ponto final dessa trajetória seria lá em 2045, quando a humanidade poderia finalmente atingir o que a gente conhece como a singularidade. E o que seria essa singularidade? Bom, seria o ponto em que a tecnologia evoluiria numa velocidade tão absurda que a gente simplesmente não conseguiria mais acompanhar. Nas palavras dele, a humanidade teria zero conhecimento, zero compreensão do mundo ao seu redor. Essa visão de um futuro que a gente não pode controlar é bem forte, mas não é a única que existe nesse debate, claro. Agora vamos analisar o contra-argumento. Os críticos dessa visão mais pessimista levantam uma boa questão. Será que a gente precisa mesmo de perfeição logo na primeira tentativa? Exigir isso é um padrão totalmente fora da realidade para qualquer tecnologia. Nenhuma grande inovação, sei lá, da aviação à medicina, funcionou perfeitamente logo de cara. Essa outra perspectiva enxerga a segurança de um jeito diferente. Não como um interruptor de liga e desliga, mas como um processo contínuo de melhoria. A ideia é começar alinhando a IA com valores humanos básicos. E sim, erros vão acontecer. Só que cada erro seria uma lição para tornar o sistema mais seguro e não um evento apocalíptico.
Então, o ponto central da discordância se resume a isso. De um lado, tem gente que vê qualquer falha como uma catástrofe existencial garantida. Do outro, tem gente que vê a falha como uma parte trágica, sim, mas gerenciável de um processo de desenvolvimento que vai sendo aprimorado com o tempo. Essa divisão tão profunda de opiniões, sabe? Onde um lado vê um problema sem solução e o outro um desafio que dá para gerenciar, isso nos leva a uma última pergunta, uma pergunta quase de ficção científica. E se a própria natureza da nossa realidade for a chave para a gente entender a IA? E olha que curioso, o próprio Yampolsky acredita que esse avanço super rápido da IA e da realidade virtual dá uma pista sobre a nossa própria existência. Para ele, essa ideia não é só uma viagem, é uma conclusão lógica. A lógica dele é a seguinte: a partir do momento que uma civilização consegue criar simulações tão reais quanto o próprio mundo dela, ela vai criar bilhões dessas simulações. E aí, estatisticamente, é quase a certeza que nós estamos dentro de uma delas, e não na tal realidade original. E isso deixa a gente com uma reflexão final bem provocadora. O que a gente está realmente criando com a IA talvez não seja só sobre o nosso futuro, mas também sobre o nosso passado, sobre a própria estrutura da nossa existência. A resposta para essa pergunta talvez defina tudo